Olá, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone. Esse é o episódio de número 8, mais conhecido por mim como Perfeição de Comédia, Fanservice Puro, um episódio que nos agradará desde o começo até o final. Dr. Stone arrasou com esse episódio, manteve o clima do anime, mostrou o Senko mostrando as alternativas, o que eles vão precisar para criar o antídoto para Aruri. Então o clima do anime continuou, só que eles exageraram na comédia e teve até fanservice. Então, na minha opinião, foi um dos melhores episódios lançados até então da obra. E o mais engraçado, eu vou falar o que eu achei, como é que foi, o que eu gostei, porque esse episódio nos deu uma dica valiosíssima para você que quer conquistar aquele crush, cozinhe. É isso que eu tenho pra falar no começo do vídeo. Se você quer entender, veja até o final. Mas vamos falar sobre Dr. Stone e seu episódio número 8, mais conhecido como Crie-o-Ramen dos Deuses, Senko. Focou muito na criação, digamos que, do antibiótico da Aruri, como eles fazeriam isso, quais seriam as alternativas do que eles vão precisar. Então, um dos recursos básicos, e sendo o primeiro para começar a criação do antibiótico, é ferro. Só que acontece que para eles criarem ferro não é tão fácil, afinal eles não estão na Era de Ferro, eles irão adentrar essa era. Então vemos que o Senko vai precisar fazer, digamos que, vários recursos, uma fundição de ferro, ou seja, ele vai ter que misturar carvão, areia de ferro, que foi mostrado no episódio, e para fazer isso não é tão fácil, porque ele viu que ele vai precisar de uma mão de obra em grande quantidade, afinal só 4 pessoas não são o suficiente para eles fundirem ferro em uma temperatura altíssima. Então esse fato foi muito engraçado por conta que ele foi bem sério, só que a cena em si que eles estavam fazendo, que eles estavam fundindo, que eles estavam misturando, foi muito engraçado por conta que eles tinham que respirar, assoprar dentro, digamos que, daquela máquina que estava criando, e eles tinham que se bater para que conseguisse ser criado, e eles viram que eles não conseguiram, por conta que é muito exigente o tempo, eles não poderiam dormir, tinham que ficar mais 24 horas criando, digamos que, uma parte só do ferro. Então foi muito engraçado essa cena. Agora vamos falar sobre a Suika, uma personagem muito interessante, afinal não é todo dia que a gente vê no mundo dos animes alguém utilizando-se de uma máscara de melancia na cabeça. A gente até pode ver outras máscaras, mas melancia não. Pra todo caso, ela é muito fofinha, tipo, é muito bonitinha, a gente quer guardar num potinho ela. E a gente viu que ela tenta ajudar no máximo que ela pode, digamos que todas as pessoas. E acontece que ela quis ajudar, digamos que o Senko e todo esse reino aí da ciência. E ele achou ela útil, afinal, independente da aparência, não importa isso para ele, desde que você seja útil é o que importa. Então vemos que ele já recruta ela e ela já fica toda feliz, porque ele nem perguntou do porquê ela usa essa melancia na cabeça. Então vemos que ela ficou meio que caidinha por ele e já foi ajudar a coletar areia de ferro. E acontece que, tipo, o Chromo e a Kohaku já falaram que ela tá dando créditos demais. Ele só deve ter achado ela útil, por isso que ele meio que chamou, pediu para que ela ajudasse. E foi muito engraçado, porque eles estavam sendo meio que honestos. Eu até achava que o motivo da Suika utilizar-se da melancia em sua face era porque ela tinha uma insegurança ou algo do tipo, mas quando ela falou que o Senko pensava que deveria ser por isso e ele não perguntou o motivo, a gente já viu que meio que parece então que não é por esse motivo, ela meio que é obrigada a usar essa máscara em torno de si. Seria alguma punição do vilarejo? Seria alguma coisa de seu nascimento, por isso que ela tem que usar? A gente não sabe, por conta que ela não é, digamos, uma vítima da petrificação, ou será que ela foi salva pelo vilarejo? Também tem isso, mas a gente talvez com o tempo descubra o porquê dela utilizar-se dessa máscara, porque se a gente for ver, ela meio que tem uma rachadura na máscara, então é melhor a gente começar a prestar atenção nisso. Mas sobre a Suika, ao longo dos episódios a gente conversa mais sobre ela. Agora vamos falar do interesse de Senko por Aruri desperta, ou melhor dizendo, aumenta, pelo fato do que a gente viu que a Suika ficou toda empolgada e a posição que ela fez, digamos que entrando na melancia, parecia, digamos que, com o Momotaro. O Momotaro é uma lenda do folclore japonês, meus queridos. Então, quando o Chromo só fala Momotaro e o Senko ouve isso, ele já pergunta: quem falou pra vocês disso? Vocês não conhecem Monster Hunter? Vocês não conhecem Dragon Quest? Mas vocês conhecem o Momotaro? Nossa, tipo, pelo jeito que o Senko havia falado, se você pensar, tipo, eles não conhecem os jogos que são os mais famosos da era do Senko, mas conhece uma lenda do folclore japonês. Foi muito bom isso. Mas daí acontece que após ele perguntar isso, realmente ele estava certo, porque digamos que como que eles conhecem esse termo? E isso foi algo a mais, porque ele começou a pensar, e o termo gorila? Como é que eles conhecem isso? Tem gorila solto por aqui? E daí acontece que eles começam a falar que não tem nenhum gorila, por conta que a gente viu que teve várias cenas engraçadas, digamos que o Senko pergunta, todos da sua vila são leões ágeis assim? E daí o Chromo já fala, não, é só a
Kohaku, que é uma gorila ágil. Então foi muito divertida essa cena, porque ela fala, não me chama de gorila. Mas voltando pro assunto principal, acontece que daí o Senko pergunta como é que eles conhecem isso. E eles falam que foi Aruri que contou dessa história para eles. Só que ouvindo a história sobre a versão do Kuromo, ele descobre que é totalmente, digamos, o oposto, é bem diferente da história realmente do folclore japonês. É uma história mais que foi criada para alertar sobre os animais perigosos que podem ter nesse mundo de pedra. Então a história que Aruri contou sobre esse tal Momotaro é uma história totalmente diferente da que o Senko conhece. Então vemos que assim ele começou a despertar um maior interesse para ela, porque ele quer conhecer essa pessoa agora. Mas vemos que após Senko falar que ficou interessado por Aruri, o querido Kuromo já ficou preocupado. Afinal ele fala, do Yuimi, o que você quis dizer com isso? Como assim interessado nela? E acontece que a Kohaku já fala para o Senko que ele é apaixonado pela Aruri. Então acontece que a face do Senko foi meio que... porque tipo, ele acha o amor um negócio irracional, ilógico. Ele nunca ia se interessar por alguém, digamos que em questão de relacionamento. E tipo, era meio que pro Kuromo entender isso. Então tipo, foi muito engraçado essa cena, por conta que o Kuromo já ficou com ciúmes, preocupado por nada. O Senko nunca vai se preocupar, digamos que por sentimentos assim, nunca vai se interessar por pessoas, pelo menos no momento atual do mangá, ou do anime, quer dizer. Então vemos que foi muito engraçada a cena, porque ele já começa a conversar daí com a Kohaku, que infantil, e ela concorda. Então, tipo, eles estavam numa conversa num tom, tipo, muito maduro, como se nem tivessem a mesma idade do Kuromo. Foi uma das cenas mais engraçadas, eu diria, desse episódio. Lembra do que eu havia falado no começo do vídeo, que o Senko, ele estava fazendo a fundição de ferro, e ele viu que não tem gente suficiente, e ele realmente vai precisar conquistar primeiro os aldeões para depois criar o antibiótico? Então, acontece que vemos que ele vai ter que começar a comprar o povo, isso mesmo, literalmente. Acontece que eles veem um garoto lá que fica de guarda, que era o mesmo garoto lá daquela lança, e eles veem que o mesmo que é uma lança, só que combinando com o nome dele, ou seja, uma lança de prata. Então acontece que o Senko começa a perceber que eles têm que usar alguma isca pela ciência para fazer com que o povo venha para o lado dele. Então vemos que assim foi criado a grande detetive Suika, porque ela pode se camuflar no tamanho da melancia e começa a investigar o que o povo quer. E acontece que ela realmente trouxe informações relevantes para o Senko. Ele vai conquistar as pessoas com comida, ou seja, com um grande prato gourmet. Um prato todos nós adoramos, isso mesmo, ele vai fazer ramen. Ouvindo que as pessoas querem comer mais, que querem comer pratos novos e diferentes, Senko percebe, por ter visto aquele neko de arashi, ou seja, aquele trigo lá que a Suika estava brincando com o cachorro dela, que ele pode fazer ramen com isso. Então vemos que utilizando-se da farinha de trigo ou neko de amarashi, utilizando-se do carbonato de potássio, além de ovos de pássaros, Senko realmente consegue recriar um ramen. E acontece que vemos daí o resultado, porque como foi mostrado por ele, tudo vem da ciência, toda a comida, tudo tem uma substância. E foi bacana porque mostrou a tentativa, erro, até eles conseguirem espremer o trigo, fazer com que ficasse realmente uma farinha. Então foi bem bacana essa parte que mostrou as tentativas, erros, como é a ciência, porque ele mesmo falou que a comida é o exemplo perfeito da ciência. Então foi uma das minhas partes favoritas, acredito, que de Dr. Stone. E vemos que ele consegue recriar e vemos o resultado do prato, se ele é delicioso ou não. Suika, Kuromo, Kohaku foi um prato dos deuses, foi delicioso, afinal eles nunca haviam experimentado isso. Mas digamos que para Senko foi o contrário, ele achou esfarelento, achou amargo e achou que nem ficou perto do prato que ele comia, digamos que na época de 3.700 anos atrás. Então acontece que ele pode não ter gostado, mas ele acha que será o suficiente para todo o vilarejo, já que eles nunca experimentaram um prato como esse. Então acontece que o episódio se conclui com o Senko montando uma barraca de ramen e aproximando-se junto da ajuda do Kuromo em frente do vilarejo inteiro, e todos começam a sentir o aroma do ramen, do prato sendo feito. Então veremos o que acontecerá no próximo episódio. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio de número 8 de Dr. Stone. Um episódio que foi, sem dúvidas, muito legal, muito interessante, muito divertido, muito engraçado, pelo fato de que eles aproveitaram toda a cena e eles conseguiram colocar comédia. Então foi incrível isso que os roteiristas, a produção do anime conseguiu fazer nesse episódio.
devemos falar sobre o fanservice. O fanservice na versão Star Wars, se é que você me entende. A gente viu que as vestimentas, a roupa de banho deles foi muito engraçada, principalmente a do Chromo, eu achei que me lembrou muito o Somo. A do protagonista já foi mais comunzona, e devemos falar que a da nossa querida waifu, a Kohaku, enalteceu sua beleza, na minha opinião. Pra todo caso, gostei de tudo que teve, acredito que teve outras cenas bem divertidas, então se você quiser me dizer nos comentários qual foi sua cena favorita do episódio, é sempre bem-vindo seu comentário positivo, sua inscrição, seu like também. Mas ressaltando uma cena que particularmente eu gostei, foi a cena quando o Senku já estava com uma áurea de vilão, meio que pensando que se ele conseguisse, digamos que curar com antibiótico Aruri, ele já conseguiria fazer de todos os aldeões meio que seu exército. Foi uma das cenas mais engraçadas do começo do episódio. E a outra cena que eu devo destacar foi uma cena incrível, foi a cena mais engraçada do episódio. Essa cena, o Chromo, ele não apanhou, ele já tava fazendo quase o testamento dele, porque ele já sabia que ele ia morrer depois disso. Ele só tirou as vestimentas dele e implorou pelo perdão da Kohaku, por conta que a gente viu que ele fala que por isso que ele odeia garotas, porque elas são muito diretas, falam o que querem. Isso era referente lá ao prato lá que o Senku ainda tava pensando, o que ele poderia fazer para conquistar todos os aldeões. Então vemos que nesse momento a Kohaku só fala, mas você se esqueceu? Eu e a Aruri somos garotas. E ele só diz, Kohaku, você não é garota, eu nem te considero uma, você é uma gorila. E acontece que nessa hora, a áurea dela realmente se tornou de uma, porque ele implorou, ele pediu mesmo desculpas. Foi a parte mais divertida do episódio, na minha opinião. Além de vermos a humildade do protagonista, porque o Senku, querendo ou não, digamos que ele é um nível Tensai, embora ele fale por próprio Chromo, que eles não são deuses nem gênios, eles só estão fazendo tudo passo a passo, mas eu tiro o fato de que ele é meio que um Tensai. Mas vemos que ele realmente, ele nem havia percebido que o eixo do planeta havia se mudado durante todos esses anos. E acontece que ele viu, por conta daquela estrela que mudou meio que se locomoveu. Então por isso que ele não achava o verdadeiro norte quando ele foi lá para Hakone para fazer a pólvora. Então vemos que por conta disso, por ter falado com a Kohaku e com o Chromo, acontece que ele percebeu, digamos que ele se acha racional, só que ele nem havia conseguido acompanhar esse raciocínio. Então, daí o Senku já pergunta como é que eles souberam que aquela não era a verdadeira estrela polar indicando para o norte, por conta que o Senku deu toda uma aula e deixou, digamos que o Chromo fascinado pela descoberta que a Terra gira e que, digamos, eles não podem voar por conta da gravidade. Foi muito engraçado essa parte. A Kohaku já estava querendo questionar o Senku, só que daí ele ainda tinha que justificar e ele já estava cansado, porque levou um dia inteiro essa aula dele. Então daí vemos que eles apontam o imã lá que, digamos, o Chromo fez, que ele mostrou, que ele colocou para o Senku, e o Senku percebeu isso. Então daí ele viu que ali ele acharia ferro, onde o Chromo achou esse material, e daí mostrou como é que foi todo o episódio, que foi o que eu já falei, o que eu mais gostei no vídeo. Mas para todo caso, eu tinha que ressaltar essa cena porque foi muito legal ver a humildade do protagonista, ele mesmo reconhecer que tem certas coisas que nem mesmo ele pode perceber, por conta que ele já tem um conhecimento de vários anos, diferente do Chromo e da Kohaku, que não tem esse conhecimento, e por isso fica mais fácil para eles perceberem certas coisas. A sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Então, meu querido e minha querida, provavelmente no próximo episódio a gente vai ver o resultado do que deu a barraca de ramen do Senku, se eles conseguiram obter mais mão de obra ou não. Mas o que dá pra garantir quase é que no próximo episódio a gente vai ter a entrada de um personagem novo. O personagem que aparece na abertura é o Gen. Agora tá aí a curiosidade, quem é o Gen? Para todo caso, no próximo episódio a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?